of Business and Economics. Em nome da Formação de Executivos e de toda a nossa comunidade académica, gostaríamos de agradecer a presença. O webinar de hoje será sobre o Purpose Driven Business, não só o conceito, mas também um programa que iremos lançar muito brevemente no próximo mês de outubro, e tentaremos esclarecer um pouco mais sobre este conceito, sobre o que é esta oferta, e iremos fazê-lo através do diretor do programa, o professor Nuno Moreira da Cruz, que hoje vai conduzir a restante sessão. Agradecer mais uma vez a presença, reforço que qualquer questão que tenham podem colocar no chat e daremos resposta no final, e aproveito para passar a palavra ao professor Nuno Moreira da Cruz. Uma boa sessão a todos. Viva, muito boa tarde. É um prazer estar aqui a tentar elucidar sobre este novo programa que acreditamos que é de facto inovador. Sei que há várias pessoas também a seguir-nos no YouTube e no Facebook, e sobretudo sei que também depois isto será gravado para entrar nos social media de uma forma que possamos responder a muito mais pessoas. Muito obrigado por estarem presentes. Eu vou tentar fazer aqui o share screen do meu ecrã. Eu tenho uma apresentação para vos fazer e o meu objetivo era o seguinte, se estiverem de acordo. O que eu tentarei fazer é partilhar, temos meia hora e, portanto, eu vou tentar às 5h30 acabar, porque depois temos tempo se houver perguntas para vos elucidar. O meu objetivo é essencialmente tentar partilhar com vocês o que é que vai acontecer no curso, do ponto de vista do conteúdo, depois do ponto de vista da metodologia e, finalmente, avançamos para as perguntas e respostas. Do ponto de vista da agenda para hoje, é aquilo que eu vos dizia. Quanto ao conteúdo do curso, o curso tem basicamente se quiserem, três componentes. Aquilo que nós chamamos de ser um responsible business, que é onde toda esta dinâmica do purpose se vai integrar. Depois entender o business case for action e, finalmente, entender perfeitamente como é que o purpose pode ser um guia para uma atuação estratégica das empresas. Na primeira parte, de ser um responsible business, o que nós vamos tratar é essencialmente começar, obviamente, com as definições e com os conceitos. O que é esta história de ser um responsible business? Entendendo que são 4 variáveis que estamos a falar. Por um lado, entender a sustentabilidade no sentido holístico e entender que são as empresas que têm isto nas suas estratégias de negócio, não é apenas um nice to have. A segunda parte tem a ver com entender, são as empresas que têm uma visão integrada dos interesses de todos os stakeholders e não apenas do acionista, como foi mais evidente durante as últimas décadas. Depois, a ideia da criação de valor para a sociedade, uma empresa que cria valor não só para si, mas para a sociedade também. E, finalmente, a questão do purpose, que é onde tudo isto, onde vai fazer o maior enfoque todo este programa. Depois temos uma definição de purpose, vamos andar muito à volta disto, sobretudo definir, porque há muita confusão entre o que é valores, o que é missão, o que é visão, o que é purpose. O purpose para nós é uma coisa muito clara, o purpose é o porquê. Os outros é o porquê é que estamos aqui, não é, e responde a outras perguntas. A visão é onde vamos, a missão, o que é que fazemos, os valores é como fazemos, o purpose é responder à pergunta porquê é que esta empresa existe. As características do purpose, vamos andar muito à volta destas 5 características. Primeiro, qual é a razão de ser. O segundo, entender que é um guia para decisões. O terceiro, entender que é um fator de união entre os vários stakeholders presentes dentro de uma empresa. Depois, e muito importante, é a criação da vantagem competitiva. Aqui trata-se de criar uma vantagem competitiva para que a sustentabilidade possa ser vista do ponto de vista estratégico. E, finalmente, isto vai muito para além do lucro. O lucro, sim, seguramente, tem que existir. Sem lucro não há mais nada e, portanto, a sustentabilidade económica, como eu costumo dizer, é a mãezinha das outras duas, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Sem ela não existe. Mas o que é verdade cada vez mais é que também sem sustentabilidade ambiental e social não há sustentabilidade económica. E, portanto, vamos andar muito à volta disto. Mas como é que chegamos aqui? Porque é que hoje estamos todos tanto a falar de sustentabilidade, responsible business, de purpose? Vamos passar em revista muito rapidamente ao princípio todas as questões ambientais que nos levaram até aqui, todos estes indicadores tremendos que levam à devastação do planeta. Depois vamos falar disto, porque isto não é só ambiente, é muito mais que ambiente, são as questões todas sociais que nos levaram até aqui. Depois há algo verdadeiramente básico, que é que eu nasci no ano de 59, porque eu não fiz este slide, mas está ali o ano de 59, e a verdade é que quando eu nasci éramos 3 mil milhões, ou seja, milhões de anos para chegar a 3 mil milhões, e em últimos 60 anos passámos para 8 mil milhões. Portanto, por muito que haja personagens que continuem sem acreditar na questão do climate change e na questão das desigualdades sociais, é evidente
que esta questão básica tem que fazer rebentar estas coisas para algum lado. Qual foi o caminho percorrido pelas empresas? Princípio filantropia, depois passou-se a risk management, ao conceito de shared value e estar onde estamos hoje, para aquelas mais atrevidas, aquelas que são os baluartes de tudo o que é a defesa de um mundo mais sustentável num conceito de responsible business. Portanto, vamos falar destas 4 fases. Vamos falar também disto. Há uma parte do curso que eu quero falar deste modelo do Porter. O Porter, que é o guru da competitividade estratégica, que vocês seguramente seguiram ao longo das vossas vidas de alguma maneira. Ele foi o primeiro, em 2006, a olhar para isto e ver esta ideia do shared value. E vamos falar do que é que significa o shared value do ponto de vista da criação da vantagem competitiva e da questão da estratégia corporativa. Portanto, esta primeira parte vai ser, eu depois já vos digo qual é a dinâmica propriamente das semanas, para ficar tudo muito claro, mas a primeira parte vai ser a primeira semana, anda muito à volta disto. Os conceitos, como é que chegamos aqui, a criação da vantagem competitiva. E então entramos numa segunda, que será a segunda semana, que é entender o business case for action. Entender que tem que haver claridade sobre a criação da vantagem competitiva. As empresas não são a Madre Teresa de Calcutá e, portanto, as empresas têm que perceber onde é que está o dinheiro para se mexerem. Por muito que haja um coração aqui, tem que haver uma razão também. Portanto, se não entendemos o business case for action, isto é receita para desastre. Portanto, vamos andar muito à volta disto. E eu vou passar 3 slides seguidos sem dizer nada, só para vocês lerem. Isto é o CEO que vocês conhecem, da Unilever. Este é outro CEO da Merck, farmacêutica, que vocês seguramente conhecem. E o que eu vos posso dizer é que vocês, se googlarem CEO Statements on Purpose, eu podia fazer milhares de slides sobre isto. Mas a verdade é que, para o mundo corporativo estar cada vez mais a falar nisto, alguma razão há. Entretanto, este senhor, que é talvez o senhor investigador que mais se tem dedicado a tentar perceber a relação entre todos estes temas e a bottom line, os resultados das empresas, ele tem um último artigo em que ele deixou claro que muitos dos estudos que tem realizado o conduzem a este tipo de decisões. E, portanto, com base neste contexto que temos, nós andaremos à volta de várias situações, vamos dar vários exemplos, vários estudos de que comprovam que, de facto, a purpose pays, ou seja, que há, de facto, um business case for action. Este é o Sr. Paul Polman da Unilever, que teve a coragem, em 2003, se vocês estão à espera que eu venha aqui trimestralmente explicar o que é que anda a fazer, don't put your money in our company. Ou seja, a Unilever existe há 100 anos, tem que existir outros 100 anos, e, portanto, não esperem isso de mim. Na altura, obviamente, esteve à beira de ser despedido, mas a verdade é que se aventou e hoje em dia é a 4ª maior empresa do mundo, a seguir aos 3 suspeitos do costume, a Google, a Amazon e a Microsoft. Uma empresa que vende sabões e chocolates não está nada mal. Este é outro estudo, falaremos deste, a Nielsen, que vai provendo tudo isto que eu estou a dizer, que eles aqui no caso concreto da Nielsen, dedicaram-se a analisar estes três indústrias, chocolate, café e os produtos de cosmética. Este é outro estudo da BCG, uma consultora que vocês seguramente conhecem, onde eles concluem exatamente isto, que we found clear links between non-financial and financial performance. Este é outro estudo também do mesmo senhor que falava há bocadinho, Jorge Serafim, onde ele, sobretudo, cria isto é um estudo que sai de janeiro de 2019, ano passado, onde ele prova, do ponto de vista da research, da investigação que fez, que há uma estatística by adopting sustainability measures, como ele diz. Portanto, haverá muitos documentos para ler no curso e haverá muito à volta, falaremos muito disto. Depois, isto é inevitável falar hoje em dia, todas estas métricas do ESG, Environment, Social and Governance, estão cada vez mais na hora da verdade, porque hoje em dia os investidores cada vez mais precisam de ter provas de que estas coisas estão a correr bem nestas métricas, falaremos muito disso. Isto é algo que é de ontem, isto é tão atual que isto é de ontem, isto é o World Economic Forum, trabalhando com estas quatro consultoras grandes, a Deloitte, a Ernst & Young, a KPMG e a PwC, puseram um documento à consulta pública mundial para definitivamente standardizar estas medidas, para que não seja, como tem acontecido muitas vezes, vamos falar nisso, as medidas que dá jeito são aquelas, where I look good. Portanto, esta é uma iniciativa muito relevante, vamos falar dela.
que nos leva a isto, que é outra realidade dos mundos de hoje, porque vocês quando olham para um EBITDA de 1 milhão de euros, quando eu digo EBITDA mal, significa uma empresa que se porta mal, agora estou a aligerar a conversa, não é? Que se porta mal versus uma empresa que se porta bem. A verdade é que, do ponto de vista financeiro, é exatamente igual. As duas empresas dão 1 milhão de euros. E nós sabemos que intuitivamente isto não está correto, não há qualquer coisa a fazer. E, portanto, é aqui que entra toda esta questão do impact accounting, que é como é que nós somos capazes de incluir num resultado financeiro contabilístico toda a questão do natural capital e do human capital. Se uma empresa destrói o ambiente, se uma empresa cria desigualdades sociais, como é que nós podemos fazer que aquele milhão se transforme em 900 mil dólares? Ou, pelo contrário, 1 milhão de uma empresa boa se transforma em 1. Isto é algo que está muito hoje em dia a nascer, é uma iniciativa que há que seguir. Eu digo isto muitas vezes, eu acredito que isto é uma das principais barreiras à implementação de tudo isto, porque de facto se isto for se realisticamente e contabilisticamente conseguimos sentir tranquilidade quanto a isto, temos um caminho diferente a percorrer. Este é outro estudo, nós teremos o homem da Accenture Strategy em Portugal, e eu já lá vou voltar a todos os CEOs que partilharam os seus conhecimentos connosco, vão participar neste curso. Isto é um estudo que eles fizeram com as Nações Unidas e que ele falará num dos vídeos. Isto é uma tendência que temos de ter muito cuidado, que é aquilo que se chama o greenwashing, que são as empresas que falam muito, mas fazem muito pouco pela sustentabilidade, e é aquilo que se chama o greenwashing, e vamos dar exemplos destas coisas. E então entraremos, portanto, é a segunda semana, é toda esta semana de provar que há um business case for action, que indubitavelmente as empresas têm que se mexer, porque, como eu costumo dizer, não há estratégias de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia, não há outra. Portanto, as empresas se posicionam desta maneira, ou será uma questão de tempo para assegurar a sua sobrevivência. E falaremos, na terceira semana, será muito dedicada ao purpose como guia de atuação estratégica. Falaremos destas empresas todas, do que é que são os seus purpose, porque é que elas existem. Estes são alguns dos exemplos, falaremos de outros. Isto é fundamental, e esta carta é uma carta que todos a terão que conhecer de cor, porque este senhor que é o CEO da BlackRock, que está sentado, como eu costumo dizer, em cima de 7 trilhões de assets, 7 trilhões, para que nos entendamos, 7 trilhões de dólares é o GDP de duas Alemanhas, portanto, este senhor manda, e foi o primeiro homem que em 2018 definitivamente pôs isto na agenda corporativa das grandes empresas. Quando começou a falar de ciência de purpose. Um homem que só falava de margens, volumes, custos, evitar, de repente aparece a falar de purpose e de ESGs, e short também é muito bonito, mas sem a garantia do ESG, eu não acredito que vocês vão ter futuro, e isto de facto foi uma enorme pedrada no charco corporativo. Em 2018 ele escreve isto, 2019 ainda reforça mais isto com uma carta ainda mais forte, do Purpose and Profit, e portanto veio definitivamente pôr no mapa do mundo corporativo a questão do purpose como guia estratégico de atuação. Mas é evidente que a minha geração e muitas das gerações que me seguiram viveram muito iluminadas por este senhor, que dizia que a única responsabilidade social é fazer dinheiro, é profit, ponto final. E, portanto, eu pago impostos, e a partir do momento em que eu pago impostos, alguém tem que resolver os problemas ambientais e sociais, não sou eu. Portanto, este Milton Friedman, que tanto influenciou o raciocínio de muitos managers, é aquilo que hoje em dia está profundamente em causa e está a ser muito discutido. Portanto, nesta última semana vamos falar muito de porque é que é importante, e eu vou entrar em detalhe de porque é que é importante para os investidores, tudo isto que estamos aqui a falar, porque é que é importante para as empresas, a prova de que para as empresas isto faz imenso sentido entrar neste caminho de entender melhor o seu próprio purpose. Isto alguns estudos que eu apresentarei que prova o genuíno e a importância do purpose. É importante para os consumidores, e há N estudos que vão provando isto, que provam que de facto o consumidor hoje em dia está cada vez mais a olhar para isto com uma consciência de preocupação com a sustentabilidade. É importante porque os empregados, isto é se calhar, se quiserem, se calhar o mais importante, porque é que estes CEOs do mundo estão tantos a falar de purpose, é porque veem esta nova geração muito mais virada para tudo isto e com a consciência clara de que se querem atrair talento, há algo diferente a fazer. Este é um estudo que eu vos apresentarei, embora há outros também, do LinkedIn, onde demonstra tudo isto, e o LinkedIn fez um estudo em que, se vocês quiserem, agarra nas várias partes da awareness, attraction, hiring, engagement and development, e o que faz é provar que as empresas que demonstram o seu purpose estão muito melhor do ponto de vista de todos estes indicadores que as outras que não o fazem. E o LinkedIn
está bem situado para poder fazer estes estudos pela toda a capacidade que tem de atrair talento e de movimentar talento e recrutar talento aqui e ali. E depois entramos na parte que, last but not least, que é a parte da implementação. Ou seja, o problema destas coisas, como tantas outras, é que uma implementação é sempre a parte mais difícil. Como é que se implementa o Purpose? Como é que isto faz parte de um processo de uma cultura de uma empresa? Vamos à volta disto. Nós estamos agora a ultimar uma research note aqui no centro, que partilharemos antes do início do curso, onde vamos andar um bocado à volta daquilo que consideramos as coisas mais importantes para implementar um processo de Purpose e o desafio da cultura da empresa. Nós não podemos nunca deixar de falar do desafio da cultura da empresa, e este slide é muito interessante, que isto é um estudo feito em 2019 por Harvard, onde demonstra que o mais importante não é se o senior management tem um low purpose ou high purpose. Isso quase não mexe nos resultados financeiros. Haja muito purpose ou pouco purpose, isso não mexe nos resultados. Agora, quando entramos no middle management, é uma história completamente diferente. Quando há um middle management genuinamente agarrado à ideia do purpose, as coisas têm um impacto financeiro muito grande. Dou sempre aquele exemplo que vocês conhecem com certeza, aquela história de dois pedreiros a partir pedra, não é? Pergunta só o primeiro o que é que o senhor está a fazer e ele responde para partir pedra. Pergunta só o segundo e ele diz eu estou a construir uma catedral. Portanto, quando o middle management acredita que está a construir uma catedral e não apenas a partir pedra, faz toda a diferença na implementação de estratégias como esta. Quanto à metodologia, portanto, isto é o conteúdo, isto vão ser basicamente as 3 semanas do curso segmentadas desta maneira. Qual é a metodologia e aquilo que nós achamos que faz diferença, tudo aquilo que estamos a pôr de pé com este curso? A primeira, isto haverá uma sessão online semanal com o instrutor, comigo, portanto, todas as semanas haverá 1h30 em que eu estarei presencialmente com todos a fazer a apresentação da matéria dessa semana. Depois, nós pediremos que todos os participantes vão ter que desenvolver um projeto para a empresa pelo qual o participante opta. Ou seja, pode ser a empresa onde a pessoa trabalha, pode ser uma empresa qualquer que queira inventar, pode ser uma startup que queira inventar algo de novo. Portanto, nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse projeto semanal ao longo das 4 semanas. Vai haver um feedback personalizado semanal para o desenvolvimento, ou seja, tudo o que vocês puserem na semana vão ter o feedback imediato sobre a menor ou maior qualidade do vosso trabalho. Na mesma semana serão sempre lançados 3 desafios na plataforma digital, desafios que têm muito a ver com temas de atualidade, para que vocês sejam capazes de pensar sobre eles. Isto vai ser online sempre, 24/7, ou seja, quer eu, quer a minha colega Filipa Pires de Almeida, que será a tutora do curso, estaremos permanentemente a levantar questões e esperar as vossas reações, e portanto será um fórum com qualquer outro chat a funcionar. E no final haverá sempre uma avaliação. O objetivo é que, de facto, as pessoas possam sair daqui com um certificado e com uma avaliação de tudo o que fizeram. Como é que isto funciona a avaliação? A avaliação, portanto, entre cada semana haverá um trabalho, que no final isto valerá 50% da avaliação. Há a vossa participação nos fóruns online, a qualidade da vossa participação valerá 20%, e finalmente o vosso desempenho naquilo que chamamos de desafios da semana terá uma avaliação de 30%. Portanto, se avaliar isto em termos, com este feedback muito, muito personalizado de tudo aquilo que vocês fizerem. Estas são as empresas que participaram, todas elas praticamente são os CEOs em Portugal que tiveram a generosidade de participar e fazer vídeos para isto, e portanto nós vamos ter na primeira pessoa o testemunho desta gente sobre o que é que significa para eles o Purpose. Eu tenho aqui um vídeo que eu vou tentar partilhar com vocês, que é um exemplo de um vídeo deste, que será a peca do António Casanova. Eu vou tentar pôr aqui alguns. Estou a share, creio, só um minuto. Agora é que vai funcionar, vamos ver.
Este é um exemplo que escolhi de um dos 10 CEOs, esperando que o som funcione. Para nós terá começado em 2008, 2009, com a chegada do Sr. Pullman, que foi talvez o primeiro CEO que trouxe estas ideias de que as empresas tinham que ter uma reputação melhor que o lucro. Se há alguma coisa que nos distingue de muitas outras empresas, é que uma empresa que tem como sua razão essencial o consumidor e aquilo que o consumidor quer. Esta lógica não é admissível fazer dinheiro a todo custo, que tem que haver uma moralidade dos negócios, que tem que haver não só shareholder value, mas também tem que haver social value. Têm que ser as empresas com grandes atores mundiais, as outras problemas da humanidade. Não se pode esperar que sejam os governos que o façam. As empresas têm uma capacidade muito mais rápida de ação, uma capacidade muito maior de inovação e a capacidade de estabelecer acordos entre elas que os governos não conseguem. E a lógica agora tem 3 eixos: as empresas com propósito perduram, as marcas com propósito crescem e as pessoas com propósito prosperam. E que as empresas terem um propósito quando as suas marcas não representam nada, também é uma lógica a prazo impossível. Portanto, esta lógica só funciona se temos a empresa, as marcas e as pessoas a convergirem numa mesma ideia de querer mudar o mundo. Pretendemos criar um movimento em que todos os fornecedores, todos os clientes, todos os consumidores fazem parte desta construção de um futuro melhor. E, portanto, estabelecemos novas ações para preservar os recursos para as futuras gerações. E de todos os recursos possíveis, focamos-nos em 3. As alterações climáticas, portanto, combater as alterações climáticas, proteger a natureza, sobretudo ter a certeza que usamos essencialmente, para já, exclusivamente por prazo, bens que sejam renováveis, portanto, que não usamos nenhum recurso que a natureza não possa repor, e, no junto, que iremos investir 1.000 milhões de euros num novo fundo dedicado ao clima e à natureza. Eu paro por aqui, porque ainda vou ter mais 2 minutos, mas é mais para vos dar uma ideia do que é que significa os vídeos que os CEOs fazem, e depois, com base nestes vídeos, haverá várias perguntas que vocês terão que pensar nelas. De uma forma visual, este é um slide que eu acho que está feliz, e que tenta explicar os vários passos do curso. Portanto, abrirá a primeira semana de 28 de outubro, às 5 da tarde, teremos a tal sessão de 1h30, e depois, em cada semana, haverá a necessidade de definir o projeto na primeira semana, depois na segunda semana será o desenvolvimento do projeto, finalmente a apresentação final do projeto, e depois, em cada semana, e isto é a lógica semanal, haverá sempre 3 desafios semanais que estimularemos pela plataforma digital, um fórum semanal que vos falava há bocadinho, e depois também há esta parte que é interessante, que é o quiz, que isto não é mais que chamemos de uma revisão da matéria dada, ou seja, demos algo em classe e na tal 1h30, e portanto perguntas sobre isso para ver se a matéria ficou apreendida. Portanto, a dinâmica semanal vai ser sempre esta. Há uma última sessão no dia 18, que tem a ver com fazer um resumo de tudo o que foi o mais relevante dito, e aí será um fórum ainda mais interativo com todos, que semanalmente o que eu tentarei sempre é que a nossa apresentação dessa semana não tenha mais que 1h, 1h15, para dar algum espaço de algumas perguntas imediatas que possa haver, mas depois, e isto também nos parece interessante, todos os participantes no programa terão diretamente comigo uma sessão que nos organizaremos para ter 30 minutos durante o programa, onde vocês podem pôr as questões todas que entendam que ficaram um bocado no tinteiro, que não foram ditas, não foram explicadas, ou que têm algumas dúvidas, serão tratadas. E, portanto, esta era a apresentação que eu vos queria fazer, tentei ser o mais sintético possível. Se houver agora perguntas, tenho muito gosto em responder às mesmas. Não sei se no chat temos alguma coisa, creio que não, mas vamos ver, vamos passar o stop. Portanto, se não há no chat, de qualquer maneira, se quiserem perguntar diretamente, é só o unmute e fazer a pergunta. Se não há pergunta, pois então, olha, eu espero que tenha sido o mais claro possível sobre o programa.
desafio-vos a participar. Acho que vai ser um programa bastante interessante, inovador, e também, sobretudo, traz a riqueza das vossas experiências, porque, de facto, depois é experiências que vocês têm que enriquecem um curso, com a partilha que todos irão a fazer uns com os outros. Da minha parte, Nuno Rolo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Mais uma vez, agradecer a presença. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contacto connosco através dos meios habituais, através, por exemplo, do e-mail executivos@ucp.pt, e estaremos ao dispor. Agradecer mais uma vez a presença e um resto de boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.